Fundos imobiliários são o melhor investimento para 2025. Tem muita gente séria falando isso, como o Leandro do canal 500 Pratas, que é um baita educador financeiro, como também o Rufino, que é meu amigo pessoal, um cara que eu gosto bastante, e como outros analistas de mercado, né? Tem gente dizendo que esse aqui é o ano do carrego dos fundos imobiliários. E aí a grande pergunta que alguns ficam é: poxa, será que 2025 é mesmo o ano dos fundos imobiliários? Será que eu devo comprar mais então? Porque eu sei que do outro lado tem muita gente decepcionada com os fundos imobiliários, tem muita gente querendo vender fundos imobiliários, por isso eu decidi reagir a essa afirmação e fazer esse vídeo aqui trazendo os principais argumentos de quem diz que é uma boa investir em fundos imobiliários, colocando o meu ponto de vista sobre esses argumentos e revelando no final o que nós estamos fazendo aqui no Clube do Valor, na gestão dos nossos mais de 3,3 bilhões de reais de patrimônio e por que a gente está fazendo isso. Meu intuito aqui é te ajudar a tomar as melhores decisões possíveis com o seu dinheiro. E se você acha que esse vídeo vai te ajudar nisso, deixa o dedo no like e presta muita atenção no que eu vou te falar. Eu assisti aqui alguns vídeos, alguns materiais do pessoal que está comentando que fundos imobiliários acabam sendo a melhor classe de ativos, o melhor investimento para 2025. Eu separei aqui dois principais argumentos. Tá? O primeiro é que os fundos imobiliários têm a melhor relação entre risco e retorno, e o segundo é que vale mais a pena investir em fundos imobiliários do que numa Selic a 12% e subindo. Eu quero entrar aqui nesses dois argumentos com calma, começar pelo argumento do risco e retorno. E aí qual é a lógica, tá? A lógica é que se você pegar e sair do mundo dos fundos imobiliários e ir para o mundo dos imóveis, que claro, são mundos muito próximos, porque um fundo imobiliário, um fundo de tijolo, nada mais é do que uma carteira de diferentes imóveis. O que a gente tem no mercado imobiliário físico? Tá? Tem a seguinte situação: se você tem um imóvel que vale R$1 milhão e você aluga esse imóvel por R$5.000 por mês, né, tem um yield ali de 0,5% ao mês, fica relativamente satisfeito, porque a lógica nos contratos de aluguel é esse aluguel ser reajustado por IGPM. Então, eu sei que parece pouco, 0,5% ao mês, mas é 0,5% ao mês mais IGPM, né, que é o índice de inflação que muitas vezes fica acima do IPCA. E aí tá tudo bem. Agora, o ponto é que, por mais que você não veja isso acontecer, porque os imóveis eles não são marcados a mercado, né? Não tem um pregão, não tem uma bolsa de imóveis, o fato é que de tempos em tempos, esse imóvel que você tem, ele se valoriza ou se desvaloriza. No cenário atual, no cenário de mais crise aqui no Brasil, com taxas de juros mais altas, é muito provável que um imóvel que você tem aí, que comprou por R$1 milhão, que aluga por R$5.000 por mês, tenha passado a valer cerca de 800 mil. Quem indica isso é o mercado. Só que nesse caso aqui, o teu inquilino não vai te ligar e falar o seguinte: poxa, aí ó, seu Ramiro, eu vi aqui que o imóvel se desvalorizou e como o aluguel é 0,5% sobre o valor do imóvel, eu quero baixar meu aluguel de R$5.000 por mês para R$4.000 por mês, porque o imóvel agora vale R$800 mil. Isso aqui não acontece. Claro que é possível ter uma revisional ali nos aluguéis de X em X anos, mas a regra é que isso aqui não aconteça. Na verdade, a regra é que esse aluguel seja reajustado para cima por conta do IGPM. Entenderam bem a lógica, né? E entendido essa lógica, a gente sai aqui desse mercado imobiliário físico e vai para o mercado de fundos imobiliários. E o que acontece no mercado de fundos imobiliários é algo bastante similar. Tá? Pensa assim num fundo que tem um prédio em São Paulo, que tem 14 andares aí de lajes corporativas e 14 inquilinos. Se esse fundo se desvaloriza, porque os investidores estão querendo vender esse fundo, tem mais gente querendo vender do que querendo comprar, né? É uma pressão vendedora, o inquilino de um andar desse fundo, ele não vai entrar em contato com o gestor e falar: olha, eu vi que o fundo imobiliário, o dono desse imóvel aqui, está caindo, então eu quero reajustar aqui o aluguel para baixo. Na média, isso não acontece. Então, não necessariamente porque a cota de um fundo imobiliário caiu, que o seu dividendo vai cair. E mais, tá? Se a cota cai e o dividendo continua estável, né, o valor distribuído por cota, o dividend yield vai aumentar. Você vai estar comprando esse imóvel recebendo um yield maior daqui para frente. E, é claro, não significa que a distribuição dos rendimentos de um fundo imobiliário nunca vai cair. Não, existem fatores que afetam, de fato, negativamente a distribuição de um fundo imobiliário, que podem afetar negativamente, como a vacância, né? Se o fundo aumenta a vacância, nesse exemplo que eu dei, né? Se um dos andares, se uma laje corporativa sai do prédio e o prédio começa a ter menos receita, vai cair o dividendo, inadimplência, despesas extras, etc. Isso aí acaba afetando, sim, a distribuição de um fundo. Mas eu quero trazer um exemplo prático aqui, ó. Fundo imobiliário de código CNIP11, tá? Esse fundo aqui, ele caiu no mês de dezembro, o que acarretou num aumento do seu dividend yield. Quer dizer, distribuindo um dividendo similar com uma cota menor,
dividend yield fica maior. Agora, é claro que esse aqui é um cenário que eu estou traçando de risco e retorno, comparando o mercado imobiliário com os fundos imobiliários e comparando um cenário de queda de cotas sem queda no aluguel. O fato é que existem os fatores que eu acabei de citar que podem afetar negativamente o aluguel que um fundo imobiliário recebe e o rendimento distribuído. Um exemplo é o aumento da vacância, e por isso eu quero trazer outro exemplo aqui do fundo de código PVBI11. Que chegou a 15% de vacância por conta dos altos preços dos aluguéis dos imóveis no portfólio. Nesse caso, o que significa? Daqui, aquele imóvel naquela região, praticando aqueles preços de aluguéis, acabaram afastando seus inquilinos, aumentou a vacância ali em 15%. Aí a cota desse fundo imobiliário caiu, o seu dividendo distribuído também caiu. Ou seja, o yield deve ter seguido muito parecido. E aí, para fechar esse argumento de relação entre risco e retorno, eu concordo com ele quando a gente compara com o mercado imobiliário. Eu não vejo investidores em imóveis físicos desesperados para vender os seus imóveis agora, no momento de crise econômica, na média, é claro. E comparando ambos os mercados, eu vejo que no caso dos fundos imobiliários, o seu risco de ter uma queda significativa nos rendimentos recebidos, nos aluguéis recebidos, é menor do que no mercado imobiliário, porque na média, com, por exemplo, R$500 mil, que seria aí um valor para comprar uma laje corporativa de determinado tamanho numa capital do Brasil, você consegue montar uma carteira extremamente diversificada de fundos imobiliários. Esse aqui é o primeiro argumento, trouxe um pouco aqui sobre ele. E eu quero ir para o segundo argumento, que é a comparação de fundos imobiliários com renda fixa, em especial com Tesouro Selic, hoje rendendo aí mais de 12% ao ano e com perspectiva de alta. Uma comparação que eu sei que muitos investidores fazem, não à toa. Esse contexto em que o mercado de fundos imobiliários, ele cai nos últimos 12 meses, ele cai nos últimos 6 meses, ele cai nos últimos 5 anos. E aí essa dúvida surge para o investidor PFC, para o investidor pessoa física comum. Inclusive ela surgiu recentemente aqui no clube quando a gente fez uma sessão de análise e diagnóstico de carteira de investimentos. É uma conversa gratuita que a gente tem de tempos em tempos com inscritos aqui no YouTube. Nesse caso a gente analisou a carteira do Vinícius, que chegou com R$3 milhões em fundos imobiliários e estava querendo vender tudo por conta do mercado em queda. Que a gente foi analisar a carteira do Vinícius e a gente viu que o problema dele era maior, o buraco era mais embaixo, né? Se eu olhar ali fundo por fundo, ele tinha uma concentração muito alta em alguns fundos imobiliários e ele não sabia explicar por que ele tinha 20% da carteira em fundos imobiliários, ele estava querendo sair dos fundos e ir para o Tesouro Selic ou para ativos, né, pós-fixados, tendo 110%, 115% do CDI. Sendo que alguns anos antes ele tinha feito um movimento contrário, né? Tinha saído desses ativos pós-fixados para ir para os fundos imobiliários. E basicamente o Vinícius, que é um baita empresário, conquistou um patrimônio muito grande, ele não tinha tanta noção sobre o que fazer para comprar um ativo, quando comprar e quando vender um ativo, porque ele não tinha tempo, ele não tinha conhecimento nem segurança para tomar decisões de investimentos. O que ele precisava, a gente identificou aqui, era receber um plano completo para a carteira dele, né, ter um desenho de alocação, um desenho-alvo de como é que ele deveria investir esse patrimônio, porque assim o cara sempre vai saber qual é o momento certo de comprar e de vender. E o ponto é que você pode ter acesso a esse plano, a um plano de investimentos com uma alocação de ativos clara para te ajudar a tomar decisões de compra e de venda sem qualquer custo. Para isso, basta você pegar o celular e apontar para o QR Code que está na tela agora ou apertar aqui no primeiro link na descrição e agendar essa sessão gratuita de consultoria de investimentos, de análise e diagnóstico de carteira, que nada mais é do que uma conversa de 1 hora com um profissional sem custos e que vai otimizar seus investimentos, como aí comenta, por exemplo, esse seguidor que passou por essa sessão recentemente, que achou ela bem bacana, principalmente para quem investe e não tem tempo. Beleza? Primeiro link na descrição para agendar essa conversa. A gente tem algumas vagas ainda para essa semana. E entendido isso, vamos lá para o segundo argumento de que vale mais a pena investir em fundos imobiliários do que no Tesouro Selic. Esse argumento aqui é usado por quem diz que 2025 é o ano de investir em fundos imobiliários e é um argumento que vai na contramão da maioria das pessoas que abrem lá o seu home broker, abre a conta na corretora, vê os fundos imobiliários caindo, ou liga a TV e vê lá o William Bonner, o âncora do Jornal Nacional, que nem sei quem é hoje em dia, falando que a Selic aumentou e vai aumentar, e vê só notícias ruins, né? Muitos pensam nisso. Para que correr risco e ter dor de cabeça comprando esses ativos que só caem se eu posso ir para o Tesouro Selic? E aí fica a dúvida, né? O que vale mais a pena pensando em retorno? Renda fixa pós-fixada, um Tesouro Selic da vida ou fundos imobiliários? E eu vou trazer aqui que essa é uma pergunta extremamente perigosa por conta de 3 motivos. Eu vou te revelar o que a gente está fazendo, tá? Um passo para trás, é importante você entender esses 3 motivos aqui. Primeiro, uma questão de ciclo econômico, né? E você pode estar se perguntando, como assim, Ramiro? Está num ciclo de alta de juros, né? Selic está em 12,25%, ela vai subir mais. Mais do que isso, a curva de juros futura, ou seja, a expectativa para
a taxa Selic no futuro, ela está bem mais alta do que estava 3 meses atrás ou 1 ano atrás. E isso fez com que, ou contribuiu para que, fundos imobiliários caíssem bastante e também ações caíssem bastante. E assim que funciona o mercado do longo prazo, né? Quando a expectativa de juros para o futuro ela aumenta, ativos de renda variável tendem a cair. E olha só, o gráfico mostra isso. A captação de fundos em renda fixa, essa linha azul ali no eixo da esquerda, ela aumenta conforme a taxa Selic, linha preta, que está aí no eixo da direita, aumenta, enquanto a captação em fundos de ações cai quando a taxa Selic aumenta. Esse é o retrato do efeito manada na prática. As pessoas que antes compraram ações, fundos imobiliários na alta, quando a Selic estava mais baixa, agora estão fazendo o contrário, estão vendendo na baixa quando a Selic está mais alta. Primeiro ponto que eu tenho que trazer sobre essa afirmação. E o segundo ponto é que comparar um Tesouro Selic com um fundo imobiliário é um tipo de comparação que eu chamo de banana com entrecô. Como assim banana com entrecô? Se você me perguntar, Ramiro, o que tu prefere? Uma banana ou um entrecô assado bem mal passadinho? Eu vou falar, depende, né? Para comer no café da manhã, uma banana. No lanche da tarde, uma banana. De noite, com a família, ao redor do churrasqueiro, um entrecô. Não é uma coisa tão comparável assim. E por que eu trago isso? Porque ativos de renda fixa, pós-fixado como Tesouro Selic, são ativos com risco baixíssimo, perfeitos para serem investidos no curto prazo, para planos de médio prazo e também para ter na carteira de longo prazo se você tem um perfil de risco menos tolerante ao risco. E isso me leva ao terceiro ponto, que é que você não precisa escolher entre uma classe de ativos ou outra, elas podem coexistir dentro de uma carteira de investimento, uma carteira de longo prazo. E justamente a chave para você estar constantemente comprando na baixa e vendendo na alta é respeitar a sua alocação de ativos. Você tem um desenho claro, um alvo claro de como investir e buscar estar sempre trazendo sua carteira de volta para esse alvo. Você não precisa escolher entre um e outro. E é isso que a gente faz aqui no clube. Se você me perguntar, fundos imobiliários são o melhor investimento de 2025? Bom, recentemente fiz um vídeo bem completo, você pode assistir aqui, tá? Em que eu comento sobre a minha opinião sincera sobre os fundos imobiliários. Mas o que eu posso te dizer aqui, sendo muito franco, é que eu não acredito que exista um melhor investimento para esse ano. Por mais que eu respeite muitos educadores financeiros que falam isso, são pessoas muito boas, eu não acredito num all-in or fold. Vamos tudo para fundo imobiliário ou vamos sair tudo de fundos imobiliários. E mais, nesse ponto eu concordo com a maioria dos educadores financeiros, eu acredito que se você tem visão de longo prazo, horizonte de longo prazo e tolerância ao risco, a pior coisa que você pode fazer é vender todos os seus fundos imobiliários agora. Te respondendo, na média a gente está comprando fundos imobiliários, não vendendo tudo para comprar fundos imobiliários. Mas vou te dar um exemplo aqui com essa carteira de um investidor que está aqui conosco já há bastante tempo, né? Já viu sua carteira ter um excelente retorno, bastante acima do CDI, que aí nos últimos 12 meses meio que está empatando com o CDI, mas desde o início vem tendo uma performance muito boa, que é um investidor que tem como alvo ter 20% em fundos imobiliários e 10% em renda fixa pós-fixada. Olha só, no caso desse investidor, ele está com peso um pouco acima do alvo em renda fixa pós-fixada, ou seja, para ele não faz sentido comprar mais, mas também ele está com peso um pouco acima do alvo em fundos imobiliários, quase 21%. Por quê? Porque no rebalanceamento dele, quando ele estava com peso inferior ao alvo em fundos imobiliários, a gente comprou os FIIs. Agora vamos pegar aqui outra carteira, tá? Essa aqui é a minha carteira de longo prazo, na pessoa física mesmo, que é um terço ações, um terço fundos imobiliários, um terço ações norte-americanas, teve essa performance aqui, e tem como alvo ter 33% de peso em fundos imobiliários. No fechamento de dezembro de 2024, a minha carteira tinha cerca de 32% de peso em fundos imobiliários, 31% de peso em ações brasileiras e 36% em ações norte-americanas. Por quê, Ramiro? Porque o dólar subiu muito, as ações norte-americanas subiram muito e se desbalancearam. Então o que eu estou fazendo aqui com novos aportes? Eu estou comprando fundos imobiliários sim, um pouquinho, mas também comprando ações. Quer dizer, não é tudo em fundos imobiliários, ou tudo em ações, ou tudo em renda fixa. É assim que eu enxergo os investimentos, que eu acho uma forma coerente, eu enxergo uma forma de você preservar e multiplicar o seu patrimônio e não de dar uma grande tacada. É por isso que eu fiz todos esses comentários ao longo do vídeo. Se você quiser ter uma conversa diretamente conosco, especialista aqui do clube, para entender como a gente pode te ajudar a investir melhor, aperta aqui. Se quiser assistir ao vídeo que eu comentei sobre o meu conselho sincero aos investidores de fundos imobiliários, aperta aqui para saber mais. Um grande abraço e até mais.